Olá, turma. Correção da bimestral do dia 12 de abril, sétima questão. No plano cartesiano, o triângulo ABC é tal que o vértice A é a origem, B tem coordenadas 6, 0 e C pertence ao quarto quadrante. Nessas condições, a reta que passa por B e C intercepta o eixo das ordenadas no ponto de ordenada. Então aqui é bom a gente desenhar bonitinho, né? Então tá aqui. O ponto A está na origem, então ponto A é aqui. O ponto B tem coordenada 6, 0, então o ponto B está aqui, né? E aqui está o 6. E o ponto C pertence ao quarto quadrante. Então aqui é o primeiro, né? Segundo, terceiro, esse é o quarto quadrante. Ok? E a pergunta é, nessas condições a reta que passa por B e C intercepta o eixo das ordenadas no ponto de ordenada. Então aqui vamos ter que aumentar um pouquinho. Vou puxar um pouquinho mais para baixo aqui o eixo Y. Vamos desenhar uma reta, então, vermelhinha, que passa por B e C. Né? Então, a reta que passa por B e C vai cortar o eixo Y aonde? Então, vai cortar o eixo Y aqui, né? Então, é esse o cara que ele pede. Quem é esse Y aqui? Ok? Muito bem, então aqui geometria plana, né? Fica mais fácil. Note que o nosso triângulo equilátero aqui tem lado de medida 6. Se o lado é 6, então desenhando a altura aqui do triângulo, olha só, que é esse cara aqui. A altura do triângulo equilátero, lado raiz de 3 sobre 2. Então, a altura do triângulo equilátero, lado raiz de 3 sobre 2. Então, aqui a altura vai ser 6 raiz de 3 sobre 2, o que é 3 raiz de 3. Portanto, essa ordenada aqui é menos 3 raiz de 3. Certinho? Muito bem. E agora você pode observar a simetria aqui, né? Você vê que se esse ângulo aqui é 60, tração uma paralela, aqui também é 60, né? E esse ângulo aqui é 30. Vamos fazer outra cor? Então, esse ângulo aqui é 30. Aqui é 60, porque é o triângulo equilátero. Então, aqui está o complementar, né? 30 também. Então, esse triângulo é isósceles. E aqui é a altura dele. E a altura cai aonde? Cai bem no meio, né? Então, essa medida, 3 raiz de 3, é igual a essa medida aqui. Tá, tinha várias outras formas de chegar nesse resultado. Então, aqui também vai ser 3 raiz de 3, né? Essa medida aqui. Logo, aqui vai estar menos 6 raiz de 3. Alternativa D de dado. Ok? Essa foi a questão 7, então vamos para a questão número 8. Considere A e B os pontos de intersecção da reta de equação x menos 2y mais 10 igual a 0, com os eixos x e y, respectivamente. Sendo P igual a B um ponto do segmento AB, tal que 2AP é igual a PB, qual o valor de A mais B? Então vamos ver onde a reta cruza com o eixo x e com o eixo y, com o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Então a equação é essa daqui. Então se eu colocar o x valendo 0, quem vai ser o y? De cabeça, o y é 5. E se o y for 0, o x é menos 10. Então de modo que os pontos onde ele cruza com o eixo é 0, 5 e menos 10, 0. Então, 0 e 5 e menos 10, 0. Então, esse é o ponto. Considere os pontos A e B, respectivamente. Né? Então, onde cruza com o eixo Y é o A,
Desculpa, onde cruza com o eixo X é o A, onde cruza com o eixo Y é o B. Tá bem? Então aqui temos que o ponto A é o ponto menos 10, 0, né? Se a gente fizer um rascunho rápido aqui, a situação é essa, né? Aqui está o menos 10 e 0, aqui está o 0 e 5. Então esse é o ponto A, esse é o ponto B. Tá? A gente pode até desenhar bonitinho, né? Vamos desenhar bonitinho. Então vamos colocar no plano cartesiano certinho. Então tá aqui, desenhado certinho o ponto A e o ponto B, tá? Muito bem, então aqui é o menos 10, aqui é o menos 10, aqui é o 5. O ponto P, ele divide o segmento AB na proporção de 2 para 1 aqui, sendo que 2 vezes o AP é igual ao PB. Então, aqui se você dividir em 3 partes iguais, onde vai estar o ponto P? Em cima ou embaixo? Então, o ponto P vai estar aqui embaixo, né? 2 vezes o AP é igual ao PB. Ou, né? Você vê que mudando a ordem fica estranho. Se a gente falasse que PB é 2 vezes o AP, fica mais fácil, né? Então, a medida PB é 2 vezes a medida AP. É o dobro. Então, matemática, questão de costume, né? Se a gente muda a ordem da frase, nosso cérebro já se incomoda um pouquinho, né? Então, PB é 2 vezes o AP, ó. Muito bem. Então, temos aqui, esse é o Azinho e esse é o Bzinho. E a gente pode fazer o Tales aqui, né? Teorema de Tales ou semelhança de triângulos, tem vários caminhos, ou até mesmo pensar assim. Se aqui, né? Pelo teorema de Tales, né? Se aqui dividiu na proporção de 1 aqui para 2 aqui, então quer dizer que aqui também está nessa proporção, né? De 1 para 2 aqui. Belezinha? Opa. Então, você vê que esse cara aqui mede 10, se você dividir por 3 é 10 terços. Então quer dizer que o Azinho que está aqui é o menos 10 somado com 10 terços, né? Então o Azinho é menos 10, avançando 10 terços para frente. Então o Azinho seria menos 20 terços. Certinho? E o Bzinho? Bom, aqui mede 5, né? Esse cara aqui é o 5. Então você pegar o 5 e dividir em 3 partes iguais, né? Então B é a terça parte aqui, o B fica mais fácil. Então B é 5 dividido por 3. Tá bom? Pode formalizar direitinho, né? Se a gente formalizasse pelo Tales, ficaria como? Lembra? Vamos fazer também? Deixa eu apagar aqui. Então note que esse cara aqui mede quanto, né? O maior menos o menor, A menos menos 10, vai ficar A mais 10. E esse cara aqui, lembrando que aqui está o 0, né? Mede 0 menos A. Toma cuidado, ó, vai ficar menos A. Então, como o PB é 2 vezes o AP, então, PB é 2 vezes o AP, pelo teorema de Tales, o menos A tem que ser igual a 2 vezes o A mais 10. Então, 2A vem para cá negativo, vai ficar menos 3A. 2 vezes 10 é 20. Portanto, A é menos 20 terços, né? Que é o que a gente tinha chegado aquela vez. Muito bem. E o B, mesmo esquema, né? Mas o B aqui está fácil, né? Quer dizer, o B é 1 terço do total aqui. Posso pôr direto então? Então B é 5 terços. Muito bem, então a pergunta é quanto vale A mais B? Então o ponto P é o ponto menos 20 terços, 5 terços. E a soma então A mais B vai ser de cabeça menos 15 terços. Menos 15 terços, também conhecido como menos 5. Beleza? Alternativa A. Então é isso, essas foram as questões 7 e 8. No próximo vídeo continuamos, finalizamos, né? Até lá.